Oi, galerinha! Hoje vamos começar a estudar os descritores de língua portuguesa do SPAES. Como vocês sabem, o SPAES é a provinha, a avaliação realizada pela Secretaria Estadual para avaliar o nível de vocês, certo? Avaliar o desempenho de vocês durante o período escolar. E essa provinha, como vocês sabem, vocês realizam no 5º ano, no 9º ano e 3º ano. Então, é interessante que vocês continuem estudando esses descritores, vocês continuem praticando esses descritores para quando vocês forem fazer a provinha, realizarem a provinha no 9º ano, no 3º ano, vocês já estarem acostumados, com os tipos de questões que envolvem esses descritores. Então, como semana passada nós estudamos sobre poema, então eu trouxe aqui textos envolvendo poemas para a gente começar a praticar esse descritor, certo? Então, sempre que nós estudarmos os conteúdos, vamos associá-los a esses descritores, colocar questões envolvendo esses descritores para que vocês se aperfeiçoem cada vez mais, ok? Então, vamos lá. Hoje o descritor escolhido para estudarmos foi o D12. O que diz o D12? Identificar semelhanças ou diferenças de ideias e opiniões. Esse descritor, pessoal, ele é muito bom porque ele envolve a interpretação textual, certo? Nós podemos pegar textos, certo? Textos que vão tratar de um mesmo tema e esses textos esses textos que vão tratar de um mesmo tema, nós vamos ter a habilidade de identificar as semelhanças ou identificar as diferenças de opiniões entre dois textos diferentes, certo? Dentre dois textos diferentes, mas que vão tratar de um mesmo tema, ok? Que vão abordar uma mesma temática. Como, por exemplo, como nós trabalhamos poema semana passada, então eu trouxe como exemplo um poema, certo, de Manuel Bandeira. E trouxe também um trechozinho, que está, um textozinho que foi retirado da Veja, da revista Veja de São Paulo, certo? Então, foram textos diferentes, mas que tratam de um mesmo tema. Então, vamos aprender agora a identificar essas ideias e opiniões que estão relacionadas ao tema, certo? Então, vamos lá ler o primeiro texto, que é um poema. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E o texto 2 fala: descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor e restos de sanduíche. Isso acaba proporcionando um frequente e lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acaba deixando os restos espalhados pelo calçadão. Então, vocês viram que são dois textos diferentes e que nesse descritor vocês vão avaliar, vocês vão aprender a identificar as semelhanças e diferenças com relação às ideias e opiniões dos autores. Então, são dois textos diferentes, mas que trazem ideias, opiniões relacionadas ao mesmo tema. Então, o que esses textos têm em comum é que esses dois textos, eles vão retratar o quê? Alternativa A, retrata a situação das pessoas que se alimentam do lixo. Alternativa B, aborda sobre a sujeira nas ruas. A C, retrata a preocupação com os mendigos. Ou D,
fala sobre a importância da limpeza nas ruas. Então, gente, a alternativa melhor aqui é sobre a situação das pessoas que se alimentam do lixo. Veja, os dois textos têm ideias, opiniões diferentes, são autores diferentes, mas que vão falar justamente sobre a situação das pessoas que se alimentam do lixo, seja em forma de um poema ou seja em forma de uma breve explanação sobre o assunto, mas são opiniões, são ideias diferentes, mas que vão tratar sobre a questão das pessoas que se alimentam do lixo. Então, nesse descritor, vocês vão aprender a identificar essas semelhanças ou diferenças de opiniões. No caso aqui, eles têm em comum as ideias, as opiniões estão em comum. Por quê? Porque tanto uma opinião como a outra, tanto um texto como o outro, os autores vão falar justamente sobre a situação das pessoas que se alimentam do lixo, certo? Ou seja, são eles dando opiniões assim, eles demonstram aí, os autores de ambos os textos, que eles estão o quê? Indignados com tamanha situação. É assim?